Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler a partir do verso de número 7. Trata-se de uma passagem que fala sobre o espinho na carne, que o apóstolo Paulo experimentou e a respeito do qual ele comentou. Então diz assim: E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que afastasse de mim este espinho. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fragilizado, então é que sou forte. Esta é a passagem sobre o espinho na carne, conforme o apóstolo Paulo registrou aqui. Esta passagem é precedida de alguns outros versículos que falam que o apóstolo Paulo teve uma experiência espiritual profunda. A Bíblia diz que ele foi transladado ao 3º céu. E ele diz assim: não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, mas eu tive experiências que são inefáveis. Tão grandiosas são que não há palavras que eu possa utilizar para descrevê-las. Paulo relata esta experiência e diz que ela foi marcante e foi uma experiência espiritual profunda, uma revelação do Senhor e do céu do Senhor, da morada do Senhor, da habitação do Senhor. Isso foi tão impactante na sua vida que ele disse, a partir do verso 7, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro do Satanás, para que me esbofeteie a fim de que eu não me exalte. Então Paulo está dizendo: eu tive uma experiência fantástica, eu tive uma experiência espiritual grandiosa, e por causa da excelência desta espiritualidade, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me tornasse orgulhoso, para que eu não me tornasse arrogante, para que eu não me tornasse prepotente por causa desta distinção excelente de Deus a meu respeito, foi-me posto um espinho na carne, para me esbofetear quando eu pretendesse me exaltar. Então, quando eu quisesse ser orgulhoso, lá estaria um espinho na minha carne, para me alertar de que tudo aquilo deveria produzir em mim humildade e não orgulho, arrogância ou prepotência. E então o que Paulo continua dizendo? Por causa disto, eu pedi ao Senhor 3 vezes que tirasse esse espinho da minha carne. Mas o Senhor não tirou. Não tirou. Eu orei a primeira vez: Senhor, remove de mim esse espinho. Remove da minha carne esse incômodo. Remove da minha carne esta inconveniência. Tira esse espinho. Mas a Bíblia diz: o Senhor não tirou. Então ele orou a segunda vez, da mesma maneira, e o Senhor não atendeu. Aí ele orou a terceira vez, aí o Senhor não atendeu, e acrescentou: Paulo, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus não somente não tirou, mas disse que aquela situação tinha uma razão de ser. Aquela situação tinha uma razão de existir. E Paulo entendeu que Deus não havia removido o espinho, e Paulo faz a seguinte declaração: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E vai ele mais à frente: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fragilizado, quando sou fraco, então é que eu me torno forte. Esse é o texto. O que nosso Deus quer nos ensinar nesta noite, aqui no ambiente da nossa igreja, usando esse texto da sua santa palavra? Qual é a mensagem que Deus tem para o seu coração, para o meu coração, nesta noite? A primeira coisa que me vem à mente é que Paulo foi uma pessoa muito especial para Deus, mas nem sempre foi assim. No começo da vida de Paulo, ele tinha uma arrogância muito grande, porque ele achava que por ter sido criado aos pés de um expoente cultural da época, chamado Gamaliel, por ele ser irrepreensível quanto à lei judaica, por ele ter uma função especial no contexto do Império Romano, ele achava que era, de fato, uma pessoa diferenciada, e era. Ele se julgava irrepreensível na conduta, se julgava culto, inteligente, se julgava um líder especial. Quando o jovem Estevão, crente, foi apedrejado por causa da sua fé, Paulo estava lá presente e assistiu a tudo e nada fez, olhando apenas o apedrejamento do Estevão. E o Estevão morreu, glorificando a Deus sendo apedrejado, e Paulo assistia à distância. A Bíblia diz que Paulo perseguia as igrejas do Senhor Jesus. Paulo achava que estava fazendo um favor a Deus quando perseguia os cristãos. Esse era o conceito dele. Achava que era tão fiel a Deus que perseguir os crentes era um favor que ele estava fazendo a Deus. E foi numa destas perseguições, quando ele foi a Damasco, que ele foi poderosamente visitado por uma manifestação de Deus no caminho de Damasco. Quando o Senhor fala com ele intensamente e diz assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? O Senhor dos altos céus fala com ele: por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Aí a voz do céu diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus acrescenta: dura coisa é para ti recalcitrar contra os teus próprios aguilhões. Dura coisa é para ti rodar sobre você mesmo e recalcitrar contra a sua própria ação contra mim. Dura coisa é você reconhecer que você é arrogante, prepotente, e agora você está caído no chão e eu te derrubei. Não foi outra coisa, foi a minha ação sobre você. E Paulo então ali, quebrantado naquela situação, não sabia o que fazer e não tinha o que fazer, perdeu a sua visão, ficou sem ação alguma, foi conduzido depois, mais tarde, à casa de um discípulo do Senhor, onde ele foi cuidado espiritualmente, passou por uma experiência de reconhecimento do Senhor, entendeu que ali naquele caminho ele passara por uma experiência profunda de encontro com o Senhor, converteu-se ao Evangelho e de perseguidor da igreja passou a ser perseguido como um cristão. Quando antes ele perseguia, agora ele é perseguido. E o Senhor diz: Paulo, você é para mim um vaso especial, um vaso escolhido, porque eu quero que você seja o meu mensageiro para além das fronteiras judaicas. Eu quero que você seja um vaso escolhido para levar a mensagem aos gentios. E Paulo então assume não somente a sua condição de cristão, mas assume a sua condição de mensageiro de Deus para o mundo gentílico, que extrapolava a fronteira do judaísmo. E é nesta experiência que Paulo vai ser visitado poderosamente pelo Senhor e vai experimentar esta visão que ele teve. Ele disse que foi transportado ao terceiro céu. E ele disse que lá teve visões extraordinárias. Compreendeu a grandeza do reino de Deus. Sentiu o poder daquele que havia falado com ele no caminho de Damasco.
sentiu que toda aquela situação, humanamente falando, poderia ser incompreensível para qualquer pessoa, mas para ele, Paulo, foi uma experiência poderosa, porque foi a intervenção de Deus na sua vida que fez com que ele tivesse essa experiência, e ao levantar daquela queda, ele deixou de ser o Saulo de Tarso para ser o apóstolo Paulo, uma pessoa totalmente transformada e que dedicou a sua vida até a morte à pregação do Evangelho. E ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu reconheço que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tinha ele nenhum ato de envergonhamento pelo Evangelho, porque agora ele tinha passado por esta experiência e tinha se tornado poderosamente um apóstolo do Senhor. Muito bem, é nesse contexto, com esta experiência maravilhosa com Deus, que ele recebe, depois desta experiência de grandiosidade de Deus, de revelação de Deus, que diz assim: foi-me posto um espinho na carne. Paulo diz que por causa da excelência dessa revelação, foi-lhe posto um espinho na carne. E ele chamou esse espinho de mensageiro do Satanás. Então Paulo está falando de duas realidades espirituais. Ele está falando do trono da graça de Deus, está falando de uma revelação fantástica, mas está falando de um Satanás, que ali poderia ser um elemento de desvirtuamento da sua vida, de fustigação da sua vida, de desvio da sua vida, e de operar contrariamente a toda essa grandiosidade de Deus. O que ele diz? Foi-me posto um espinho na carne. Então o que é esse espinho na carne? Mensageiro do Satanás, para me esbofetear, para que eu não fique orgulhoso ou prepotente por causa da revelação grandiosa que eu recebi de Deus. O que significa isso? Muitas vezes nós pensamos que esse espinho na carne foi alguma coisa posta pelo diabo, não é? Teria sido o diabo que teria colocado esse espinho na carne do Paulo para atazanar a vida dele? Não parece que foi. Não acredito mesmo que tenha sido o diabo, não. Até porque esse espinho na carne foi para que Paulo não se ensoberbecesse. Foi para que Paulo não fosse orgulhoso. Foi para que Paulo não fosse arrogante. Você acha que o diabo está interessado em que um grande apóstolo não seja orgulhoso? Você acha que ele está interessado em tirar o orgulho, a arrogância, em pôr a humildade? Então não era o diabo que estava preocupado com esta vida humilde do apóstolo Paulo. Não era o diabo que estava preocupado com isso. Então de onde veio esse espinho na carne? Já que Paulo diz, foi-me posto. Então ele reconhece que Deus poderia tirar aquele espinho da carne dele. Por isso que ele vai orar: Senhor, tira esse espinho. Senhor, tira esse espinho. Senhor, tira esse espinho. Mas o Senhor disse: não, Paulo, esse espinho está posto aí, porque a minha graça te basta. Então entendo eu que Deus, se não foi o que colocou o espinho, foi o que permitiu a existência do espinho. E perpetuou esse espinho na vida do Paulo por muitos anos. Quando ele fez essa oração, ele já tinha passado 14 anos da sua vida espiritual. E ele ainda continuava com esse espinho. Ainda tinha que carregar essa dificuldade na sua vida. Mas o Senhor não tirou esse espinho. Então o que significava esse espinho? O que era isso na vida do apóstolo Paulo? O que era isso na vida espiritual dele? A Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás, não, Satanás. Era um mensageiro do mal, era um mensageiro ruim. O mensageiro, naturalmente, que tem uma mensagem. Paulo não ia dizer que era um mensageiro do Satanás sem que ele entendesse que aquilo tinha um conteúdo de mensagem. Então tem um mensageiro e tem a mensagem. Se tem a mensagem do Satanás, tem o Satanás por trás da mensagem. Como é que vai ter uma mensagem do Satanás sem que ela tenha sido